Estamos no ar, novamente, diretamente do Autódromo de Interlagos, templo sagrado do nosso automobilismo. Você me vê aqui ao lado de Carlos Costa e mais um convidado muito especial, um xará do Carlos Costa, mas como todo mundo chama de Cacá Bueno. Carlos eu acho que o pessoal chama de Carlinhos, Carlão, enfim, mas Cacá Bueno. Quase fui Carlos Costa também, tá? Ah, é? Pode contar essa história Pode, rapidinho? por favor. Um preâmbulo. Minha família toda é Ferro Costa, mas eu não sou Ferro Costa porque meu nome é igualzinho o do meu pai, porque é filho no final. Sim, sim. Então eu não levo o nome da minha mãe que viria com Ferro Costa. Olha Meus só. irmãos são Costa, eu não sou Costa. Então eu sou Carlos, que não é Costa, mas a família inteira é Costa. Carlos Eduardo. Dos Santos Galvão Bueno Filho. O Popó já é Paulo Eduardo Ferro Costa Galvão só. Bueno. A minha irmã é Letícia Ferro Costa Galvão Bueno. Então a família toda é Costa. Eu não sou Costa porque o nome foi replicado com o nome do meu pai e eu fiz essa honraria para o meu filho. Meu filho também é Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno Neto. Tá vendo? Fique feliz. E Cara. que eu já apelidei de Cadu na nascença porque senão vira Neto, né? Se você não apelida de Cadu, todo mundo que tem Neto no nome vira Neto. O nome da pessoa vira Neto, todo mundo só chama de Neto. O filho não, porque chama Júnior. Teve cuidado de não botar Júnior para não virar Júnior, né? Senão Juninho. você vira Júnior. Júnior, Juninho. Você nunca vira sênior, nem Não, pleno. não. Mas o filho do seu filho vai ser quarto ou vai ser The bisneto? Fourth. The fourth. mais pompa, né? Né? Nome... A história é legal. Não sei. Já é um problema dele. A história é muito boa, é muito legal, curiosa até. Não foi só uma curiosidade inútil. Sim, não Começar inútil o nada, dia. mas não, eu acho legal. Muita gente até não sabe dessa questão que você tem o mesmo nome do seu pai, tão conhecido também. E aí, com o filho. Eu não sou Cacá e ele não é Galvão. Os dois são Carlos, mas ele é conhecido como Galvão e eu Galvão. como Cacá. Isso é muito bom. Agora, o que o trouxe aqui, que a gente vai falar bastante, que você, em 2025, vai ter um papel extra dentro da Stock Car, né? Você vai para a sua... Eu já perdi as contas, cara. 26ª temporada. 26ª temporada, né? Mas com um peso a mais, e não é o lastro, que é justamente ser também, como eu posso dizer, sócio de equipe. Sim. Eu vou para a 26ª temporada, 24ª na categoria principal, as duas na anterior. Os anuários não mostram, mas eu conto 26, inclusive a vitória que eu tenho lá, porque na época não tinha diferença nas categorias. Simplesmente existia, como existe na corrida de Le Mans ou de Daytona Classe. ou todas, classe. Então o grid era um só, a corrida era uma só, a vitória era de um só. E se você ganhasse de todos, independente da tua classe, você era o grande vencedor. Então, inclusive, ganhei corridas na geral correndo com o carro da B, que a única diferença para o carro da A era um adesivo amarelo escrito com a letra B na janela. Então, assim, não tinha Stock Car Light, a Stock Car depois ela se separa e vira Stock Car B, Stock Car Light, virou de caminhonete, virou Pro Series, Series e tal. Mas na época era a categoria B e corria no mesmo grid, ou seja, eu podia largar em quinto da geral, sendo pole da minha categoria, e o segundo da minha categoria estava no 9º lugar do grid, ele não era o sexto, porque era misturado, os carros corriam 40 carros juntos, misturados. Essas 20 corridas não contam nas minhas estatísticas oficiais da categoria, porque para mim conta, e a minha vitória, inclusive alguns pódios, algumas tal, mas eu teve pelo menos uma vitória, tanto para mim quanto do Ingo Hoffmann, que para mim é uma validação incrível, porque o Ingo foi o segundo da corrida e ele fala, aquela vitória é do Cacá. Eu também não conto aquela vitória como minha. Então, toda vez que me falam que eu tenho tantas vitórias, eu tenho uma menos, porque uma dessas corridas eu fui segundo lugar, o Cacá ganhou. E eu falei, eu fiz tudo para passar ele no Rio de Janeiro em 97 e não consegui passar. Então, eu conto essas duas temporadas. Inclusive, se você olhar no meu carro da Stock, tem 6 troféuzinhos. Tem os 5 da principal e o da Stock Car B, o campeão da Stock Car B. Então, contando essas duas, ano que vem é minha 26ª temporada de Stock Car. E você vai ser sócio de uma equipe, mas não necessariamente você... eu não sou sócio de uma equipe. Vai... difícil de contar essa história, vai ter que né? explicar pra gente, então. Aí. Vamos lá. Então, vamos tentar contar essa história. Eu já fui sócio de uma equipe, eu fui sócio do William Lube na Crown durante algum tempo e do Duda Pamplona. Dois caras espetaculares, sensacionais. Recentemente, aliás. Recentemente, de 2017 a 19. 17, 18 e 19. Depois, no segundo momento da Crown, eu começo a fazer o meu, que eles chamam, né, empresário do Face Out, eu começo a sair do projeto, o William começa a recomprar a minha parte societária, até que em 2022 eu compito para ele, mas já sem sócio, em 23 eu saio e naquele momento a gente vinha em dificuldades financeiras por causa da pandemia. Projeto que tinha dado muito certo 17, 18, 19, a gente foi vice-campeão por equipe nos 3 anos. Não foi tão certo depois dos 3 da época de pandemia, a gente passou por dificuldades financeiras.
E eu falei, cara, o melhor momento vai ser esse, eu vou me reestruturar em outro lugar e você vai se reestruturar também. Eu tenho certeza que você, quando eu sair, você vai procurar um caminho que para você vai ser o melhor caminho da vida para você e você vai voar, porque competência você tem. Então, se junte com alguém tecnicamente que está precisando de uma engenharia, de uma parte técnica, não é só de dinheiro, e faça esse caminho. Ele fez, a gente ficou mais amigo do que a gente era, não é mais sócio. Não sei quando a gente vai ao ar, mas a gente está em Interlagos após a corrida de sábado, onde ganhou o carro do Crown, ganhou o carro do William Luby. Felipe Batista ganhou a corrida, né, minha ex-equipe. Eu fico feliz porque os mecânicos ali eram também... Seu ex-companheiro, Felipe Batista. Meu ex-companheiro Felipe Batista, os mecânicos trabalharam comigo muitos anos, eu fico muito feliz com as vitórias deles. O patrocinador é meu amigo pessoal, né? O Alexandre, que é o cara da Texaco ali, o cara da Iconic, passou no meu box, levou o filho dele, ficamos lá batendo papo. Legal. É meu vizinho no condomínio no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente é bem amigo também, então eu tenho uma relação especial com a equipe dele, um carinho especial pela equipe dele. Lá eu era sócio da equipe. Então, explicando para a galera, agora eu estou adquirindo as vagas e os carros. Né? A Stock Car passa por um momento onde o carro muda por completo e eu achei que era a grande oportunidade de eu começar uma transição futura. Então, eu não estou virando sócio de nenhuma equipe, ela será minha prestadora de serviço, digamos assim, minha contratada. Eu não quero ser chefe de mecânica, eu não quero saber se a carreta furou o pneu na estrada, eu não quero saber se alguém está precisando de vale, nem se não chegou a ferramenta. A equipe ela faz um trabalho do qual eu vou contratar esse trabalho. Obviamente, estou botando meu dedinho lá, eu quero essa pessoa, eu quero aquela. Estamos trabalhando em conjunto, isso é muito bom. E ao meu lado eu trabalho na área comercial de captação de patrocínio para ter os patrocínios para os carros. E aí sim, as vagas e os carros são meus. Então, eu estou adquirindo a equipe junto à Vicar, mas subcontratando o prestador de serviço que preparará esses carros que são meus. Obviamente, se eu estou escolhendo essa equipe, é para ser um casamento duradouro. Claro. E competitivo. E competitivo, isso é uma coisa óbvia, não estou fazendo uma transição de um ano. Mas não me amarra, ou seja, eles sabem disso. Se não ficar satisfeito, se não for bem feito, no ano que vem eu posso escolher uma outra equipe, levar meus carros, ou uma outra, ou fundar alguém. Ou moro no Rio, monto uma oficina no Recreio dos Bandeirantes, frente para a praia, e contrato uma equipe australiana de Veio Despercar para fazer a gestão. Eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, porque as vagas e os carros serão meus. Então eu tenho um pouco dessa autonomia, mas terei que total respeito à autonomia técnica e desportiva para a equipe que eu estou contratando. Ou seja, eu não vou me meter na gestão técnica e na gestão desportiva. Eu aconselhei alguns engenheiros, aconselhei algumas pessoas para estar lá. Alguns acreditaram no projeto e vão comigo. Outras eu estou já pegando realmente da equipe que é existente. Então, eu acredito no potencial dela. Eles estão trocando de oficina, trocando de chão, contratando pessoas. E essa equipe será a prestadora de serviço da minha equipe no ano que vem. Então, a gente vai virar associados, não sócios. Né? Não sei se essa seria a palavra, mas... Ele tem o chão e a oficina e eu tenho os carros e a vaga e os patrocinadores. Eu faço a gestão. É que no CNPJ são coisas diferentes. São coisas diferentes. Por isso que você não é sócio. São coisas diferentes. Por exemplo, no outro ano eu não tenho responsabilidade trabalhista com eles, porque eu estou contratando eles para me prestarem um serviço, como tem várias equipes que fazem aqui. E no futuro, se eu quiser ir para uma outra equipe, ou por uma outra equipe, ou para uma outra equipe, eu posso ir, eu tenho essa liberdade. Então eu vou ter um pouco mais da liberdade do controle de gastos e do controle de orçamento. Ou seja, o quanto eu quero investir numa equipe e o que ela vai me dar. Se eu achar que ela está abaixo, eu poderia captar mais patrocinadores e dar uma melhor saúde financeira para eles se estruturarem cada vez mais. Então, para um primeiro ano, eu escolhi uma equipe já existente do Grid. Mas, como eu expliquei, isso não seria um limitador. Eu poderia ter escolhido uma equipe não existente do Grid. Eu poderia ter escolhido o meu amigo Duda Pamplona, que faz a W2 na Light, tinha um trabalho bem feito com bochecha. E poderia ter falado, olha, vem prestar esse serviço. Poderia ter criado como o Átila Abreu, fez o mesmo movimento e está criando uma equipe, aliás, espetacular. Tive com ele no Grid batendo um papo. O projeto do Átila é audacioso, muito bonito. Conversei com ele, balancei, quase fui para lá. Então... Já estou dando a dica, não é essa. Não, ele comentou aqui, inclusive, ele pensou em você, ele já falou também. Ele pensa muito parecido comigo na parte de atendimento ao cliente, de criar experiências, de que o automobilismo não é só um nome na porta, de que a gente tem que estar com as pessoas lá. E ele pensa muito parecido comigo. Então, eu falei, cara, a gente pensa tão parecido que eu quero fazer um projeto igual. Então, a gente não está conseguindo fazer único. Você quer comprar um carro só e eu compro outro? E a gente ficou nessa aí e falou, cara...
não vai rolar. Então, eu desejo sorte, porque ele está montando um projeto muito bonito lá em Sorocaba e palmas, porque... Mas era o momento, acho que quem quer fazer isso está fazendo isso. Não sei te dizer, não sei se é aberto ou se é realmente verdade, mas acho que Casa Grande e Forest também estão num projeto meio que parecido. Eu acho que eles estão adquirindo os carros que eles estão competindo, simplesmente que eles não estão mudando de local, eles não estão mudando de equipe contratante, eles estão contratando a mesma equipe. Então eu estou indo para esse lado, eu simplesmente estou fazendo essa gestão, estou mudando de lado, botando um pouquinho do meu DNA, um pouquinho da minha digital na equipe que eu estou indo. Então não tem que ficar escondendo, eu estou indo com o Chiarelli, com o Carlão. Hoje Passou aqui agora há pouco, né? Corre o Vitor Batista lá, ele corre com um carro só, estava precisando de infraestrutura, estava precisando de recurso. É um cara capacitado, fez boas gestões no passado, faz também Fórmula Truck, faz Endurance, faz outras coisas. E está indo junto com a gente o Guilherme Ferro, que foi um cara que comandou a C2 durante muito tempo, com Júlio Campos e Casagrande. E eu acho que, se eu não me engano, está 6 ou 7 anos na KTF. Inclusive o Salas larga na pole amanhã. Carro construído por Guilherme Ferro. Então eu levo o Guilherme Ferro, que o Ferro vai comigo. O Ferro também vai ter a liberdade de fazer os carros dele da Endurance, que era algo que ele queria fazer. Então vamos fazer na mesma oficina, tanto o Carlão quanto o Ferro. Vão dividir o operacional, cada um vai fazer seu carro de Endurance. Você vai se envolver nas outras categorias? Não me envolvo nas outras categorias. A oficina é um negócio deles. O Ferro é o grande construtor do meu carro para o ano que vem. O Carlão é o dono, estrutura e sabe dar os pitacos se precisar. Mantém uma base de dados e engenharia que o Carlão tem, mas vamos também trazer mais um cara para ajudar na questão de pista, de setup, de pista, de estratégia, enquanto o Ferro fica mais focado realmente na questão estratégica, de construção do carro, no que ele realmente domina muito bem. E eu fico na parte comercial e de marketing. Então, assim, o negócio é deles, e o meu negócio é ser dono da equipe, o negócio deles é ser dono da estrutura, o meu é dono dos carros, e a gente vai unir forças para tentar fazer um grande time para o ano que vem. E quem vai ser o outro piloto? Quem serão os patrocinadores? Bom, os patrocinadores comigo são os que estão comigo. A Bet Nacional, que inclusive me renovou o contrato recentemente por mais 2 anos. Então você vai continuar aparecendo na TV aí? Fazendo entrevista, aquelas comerciais e tal. Então, assim, a Bet Nacional é um parceiraço que começou comigo esse ano, que veio para o lugar do Itaú, que eu vinha com uma parceria longa de 12 anos com o Itaú, pequeno ou grande, categorias ou não, mas ela sempre estava ali comigo de alguma maneira. Então a Bet Nacional veio para esse lugar. Gostou do que fez, hoje tinha camarote, veio com o pessoal, estava com embaixadores, estão entusiasmados e gostaram e entenderam a plataforma de motorsport. Então a gente está ampliando. Então a tendência é que eu esteja em 2 categorias com eles. Essa segunda, muito provavelmente, é a NASCAR Brasil. Não dá para confirmar ainda, porque a gente depende de um acerto com um último patrocinador. Você já teve, inclusive, uma primeira experiência nesse ano? Sim, aqui, fui super bem, fui ao pódio, cheguei em terceiro lá no Potenza. Então deve ser esse caminho que eu vou tomar. E a Bet Nacional vai estar comigo, a Tech Bond vai continuar comigo, a FP Import continua comigo, a Cedelco, 22 anos da primeira vez que a gente esteve junto, não posso esquecer de jeito nenhum, meu grande amigos e patrocinadores, são amigos, então a Cedelco continua junto comigo. Vamos ver, né, dia 15, talvez a entrevista quando for já vai ter escolhido, mas provavelmente a Chevrolet, a gente continua representando a Chevrolet. E aí a gente tem discussões com algumas outras empresas que ainda não estão definidos, que a gente está... A Paraflu continua comigo, então a gente está aí vendo algumas outras... Será que eu esqueci de alguém? Acho que não. Dá uma olhada aí. Não esqueci de ninguém. Não, a Prime 1 a gente está em conversa de renovação, é a única que a gente realmente está em conversa de renovação. E a Intelbras, que eu fiz bastante coisa para eles esse ano, que não está no carro, eu acabo sendo um pouco de embaixador deles, estou junto com eles, faço ativações, faço experiências, mas que a gente está com uma conversinha mais amigável deles entrarem também no carro, deles estarem mais presentes. Então, quem sabe, quando essa entrevista for ao ar, quem sabe a gente já tem Intelbras, ou um positivo ou negativo. Sim, então, assim, não é. E no outro carro, Kaká? Então, ele falou e não falou o nome do piloto. Não, porque assim, os patrocinadores, eu acho que vê que todo mundo acreditou no processo, que todo mundo está querendo continuar. E todos eles deram aquele aumentinho de verba ou aquele reposicionamento. Quem não pôde aumentar a verba aceitou diminuir um pouco do espaço para que continue o dinheiro ser o mesmo, mas uma entrega dupla de 2 categorias, e aí eu poder criar um espaço para um outro patrocinador. Legal. Então todo mundo acreditou no projeto. Isso é muito legal. Eu tenho patrocinadores maravilhosos, são parceiros mesmo. E o outro carro, a gente tem conversas bem avançadas
com algumas marcas, mas nenhuma delas chegou no budget inteiro. Ou seja, eu não pude confirmar nenhuma delas no carro. Porque não adianta eu chegar e falar assim, não, beleza. Aí daqui a pouco chega um piloto que tem a verba inteira e precisa do carro inteiro e eu estou bloqueado. Então a gente está em conversa com algumas marcas, mas nenhuma delas tem um budget inteiro. Então nenhuma delas a gente conseguiu confirmar até agora. Estamos tentando unir pilotos que a gente sabe que tem parte da verba com essas marcas. Estamos. Essa foi a missão dessa semana. É isso que eu ia perguntar. Se vai ser, vamos supor, um piloto 100% pagante, enfim, ainda está em negociação tudo isso, né? Cara, eu posso abrir. Eu não tenho porque mistério de esconder. A gente vem em conversas com o André Negrão, a gente está em conversas com o Diego Batista, eu estou em conversas com o Denis Navarro, e o Gabriel Roble tem uma chance também. Então eu acho que esses 4 seriam os 4 mais. Alguns outros pilotos procuraram a gente, sondaram, fizeram, sim, 2 outros pilotos, mas aí não chegaram a abrir uma negociação, a falar de dinheiro, a falar de verba, nem nada. Então existe possibilidade de ter 2 outros nomes que estão na categoria, inclusive, correndo. 3, na verdade, que vieram conversar com a gente. Então a gente não sabe muito bem ainda qual que será o segundo piloto. Então não é uma mentira, não estou querendo esconder nada. Quem foi no meu box viu. Esses pilotos passaram por lá esse final de semana, vão continuar passando amanhã. Então a gente está em conversas. Enquanto isso, eu também estou tentando trazer patrocinadores ao carro, mas também os patrocinadores. Mas quem vai ser o piloto? Eu falei, cara, se você só der 30% da verba, você não pode escolher o piloto. É isso que eu queria perguntar. Entendeu? Então, assim, a gente está num momento, a decisão de eu comprar os carros não é tão antiga, né? É uma decisão de 15, 20 dias para trás. Então não é que a gente vem com esse planejamento, ficou um pouco fora da hora da captação, mas vamos lembrar que a Stock Car só começa em maio, no ano que vem, então a gente tem esse tempo de captação. Mas a escolha, em tese, é sua, do piloto. Assim, em conjunto. feitos esses arranjos a gente acordou que nesse primeiro ano, já que a verba não existe inteira, é em conjunto nós 3. Eu, Gui e Carlão. Gui Ferro e Carlão, a gente vai decidir nós 3 juntos, até porque o piloto tem que agregar no projeto de desenvolvimento. Ou seja, a gente quer um piloto que saiba trabalhar em conjunto, que não crie problemas, que ande rápido. Bom, é o que todo mundo quer de um piloto. Mas não dá simplesmente alguém que só traga o cheque ou alguém que só ande rápido. Né? A gente precisa ter uma saúde financeira, mas ao mesmo tempo a gente também tem que conseguir trabalhar com uma certa parceria. Eu com a família Negrão sempre me dei super bem, o André é um querido, seria ótimo ter ele no carro. Imagina a resenha dentro dessa garagem. Eu vou querer ficar lá, o nosso podcast tem que ser lá dentro. Eu já trabalhei com o Diego Batista 2 anos. Recentemente, né? 2 anos e tenho uma amizade profunda por ele, adoraria que fosse ele também. Já fui companheiro de Denis Navarro, lá no primeiro ano de CIMED, e ele é um cara extremamente do bem. Então assim, não vejo nenhum... Faz falta no grid dele. Faz falta no grid, então eu não vejo nenhum empecilho, qualquer um desses 3 nomes seria maravilhoso. A gente tem outros pilotos que estão muito bem hoje no grid, muito bem mesmo em performance, que está conversando com a gente, mas aí é mais uma especulação. Eu acho que eles perguntam o preço da gente para também perguntar em todas as equipes e ver aonde eles vão fechar. Então, já tive nesse papel e é assim que se faz aqui. Você sai conversando com todo mundo, leva para casa o dever de casa, essa equipe te entrega isso por esse preço, aquela por esse preço, e aí você vai especulando. Então, não acho que seja a ponto de estar tendo uma negociação. Agora, assim, falando sobre a questão do novo carro do ano que vem, de um ano para o outro, de um ano para cá, do final do ano passado para esse, né, eu percebi que houve uma suavização em relação ao que os donos, os chefes de equipe estavam pensando sobre os custos desse novo carro. E, de alguma maneira, houve durante esse ano aqui as conversas entre eles e a própria Vicar em relação a esse custo, o que acabou virando muito jogo, né? De repente, você podia imaginar um grid mais esvaziado para 2025, ao passo que a gente vê você investindo, como você mesmo disse, Casagrande e Forest também, o Átila Abreu com uma estrutura grande. O que mudou, né? E se todo mundo hoje está mais motivado em relação à chegada desse novo carro, não só pelo fato de ser um carro mais tecnológico, mais agradável de se guiar, mas em relação ao custo. Ao custo. A gente se acostumou, né? A gente escolheu a menor e sentou, né? Não tem muito... Não é um negócio que fala assim, cara, nossa, é o custo que eu queria. Não é que ficou mais barato, mas de alguma maneira vocês conseguiram digerir melhor isso. Não é mais barato. Mas, óbvio, se eu estou saindo de uma equipe onde eu estou correndo para fazer um passo, eu estou comprando os carros,
financiados há anos para frente, é porque eu acredito que a categoria vai crescer. Sim. Então, eu acredito que a categoria está sendo bem gerida e irá crescer. Esse é o meu ponto de vista. Então, se irá crescer, preciso fazer parte. Também um ponto de vista mais lógico, um pouco diferente dos outros nomes que eu falei, é olhar para a minha carreira e ter um pouquinho de bom senso de saber que eu estou muito mais perto do final do que do começo. Então, em algum momento, eu terei que fazer uma transição. Eu tenho uma agência de marketing há muitos anos, trabalho muito com futebol, trabalho com captação de patrocínios, com consultoria de marketing esportivo. Então, obviamente, eu me olho, eu não queria simplesmente fazer uma transição e virar um diretor desportivo, um funcionário de uma equipe. Falei, poxa, eu posso juntar as duas coisas que eu sei fazer. Fazer uma gestão desportiva e fazer uma captação de patrocínio para esses carros. Então, eu queria ter um porto seguro onde eu fizesse uma transição e que faria todo sentido de eu poder ter esses patrocinadores, não ser contratado por alguém e fazer a gestão dessa verba da melhor maneira possível. Então, por isso, teve essa escolha, não por custos. Teve uma escolha porque eu estou vendo que a categoria está sendo bem gerida, teve uma escolha porque eu acho que ela vai crescer, mas há uma preocupação gigantesca com os custos. Os custos são elevadíssimos. O carro é caro, então é uma realidade, então não estou falando mal de ninguém. O carro é caro, os custos são caros, automobilismo é um esporte caro, mas está realmente caro um carro novo da Stock Car e manter tudo isso é algo caro. Mas tem valor? Tem. Preço e valor? Tem valor. Tanto tem valor que se eu quisesse comprar um outro camarote para um patrocinador meu aqui na etapa de Interlagos, não tinha. Esgotou, foi tudo vendido. Né? Tem coisas que a gente precisa melhorar? Precisa. A gente precisa diferenciar o que é um camarote VIP e o que é uma arquibancada. A camarote você pode cobrar R$100.000 para montar um camarote, sai R$1.000 por pessoa, não tem o menor problema. Os patrocinadores eles vão querer fazer experiências, trazer relacionamento, área comercial, de marketing. Mas eu preciso cobrar R$5, R$10 na arquibancada e lotar a arquibancada. Não tinha ninguém hoje. Não tinha ninguém na arquibancada hoje. Isso, para mim, como atleta e como olhando o futuro, é preocupante. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade para o popular que não tem direito a estar numa área VIP, ir no box, tirar foto com o piloto, de ver a corrida. Não dá para cobrar o preço que a gente cobra e também a gente precisa que os carros sejam viáveis. Ou seja, hoje, a maioria dos patrocinadores, como o evento melhorou muito, preferem gastar a maior parte da verba deles no evento, não nos carros. Então a gente passa... A categoria concorre com as equipes. A categoria concorre com as equipes. Então a gente passa uma dificuldade financeira porque se o cara ele quer e não vai abrir mão do camarote, então é 100 pau cada camarote, são 12 etapas, eu vou gastar 1.200.000 de camarote. Da onde está saindo esse dinheiro? Do carro. Então eu vou gastar com ativação, eu vou levar o convidado, eu vou fazer influência, contratar o digital, o fotógrafo, o videomaker, blá, 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 blá. Essa conta foi para 2 pau de ativação. Da onde sai? Do carro. Então ele vem, faz um patrocínio de 500 mil no carro e gasta 2 pau em ativação. Então os carros sofreram e por isso hoje você olha, tem carros com 7, 8, 10, 12 marcas, porque aí ele tem que, para fazer o dinheiro, os 5 milhões que ele precisa, ele tem que vender 10 patrocinadores de 500 mil, que todos eles estão ativando. Só que você começa a ter uma dificuldade na entrega, porque você na hora, como é que você faz para ir em 10 camarotes em 40 minutos? Como é que você faz para receber, cada camarote tem 50 pessoas, para receber 500 pessoas no teu box, tirar foto com todo mundo em meia hora de visitação? Aí você começa a ter alguns gargalos, a categoria fala, não, é obrigatório estar na visitação. Tá, mas eu aqui hoje tenho 4 camarotes. Então eu tenho 200 clientes para atender. A visitação teve 25 minutos, a área dos camarotes. Eu só atendi meus clientes. Eu não consegui atender ninguém que estava numa visitação, vindo da arquibancada, vindo de outros lugares. Não tem como. Entendeu? Então, você tem coisas que precisam ser ajustadas, porque nós não somos a Fórmula 1. Não adianta você limitar a área de boxe e querer que não tenha ninguém na área de boxe, que não tenha os teus convidados dentro do teu boxe, que seja só um aquáriozinho, que nem a Fórmula 1. Porque na Fórmula 1 são grandes patrocinadores, fazem uma festa na cidade, montam um camarote de 1.000 pessoas na arquibancada. É outra coisa. Né? Não são... Eu tenho 7 patrocinadores hoje no carro. Se eu não me engano, aqui são acho que 7, mas com a integração seriam 7. Se eu tiver 5 convidados Prime de cada um, eu tenho 35 pessoas. Então eu tenho que receber essas 35 pessoas dentro do meu box. São os caras VIPs. Não é para amigo, não é para família, eu não trago ninguém, vem minha esposa que trabalha comigo, se também não trabalhasse comigo também não vinha, porque não tem credencial nem para ela. Meus filhos não vêm. Meu pai não vem. Então, eu preciso atender essas 35 pessoas. Só que essas 5 de cada lugar não vão deixar de fazer o camarote de 50 pessoas para os clientes dele, para a área comercial, para o marketing. Então, eu não concorro com a categoria. Então, isso é um pouco que eu converso muito com eles, que a gente precisa otimizar as experiências também dos pilotos para que a gente tenha uma facilidade maior para vender e que a gente não sofra economicamente. Então,
Vai ter 30 carros no grid? Vai. A categoria está melhorando? Tá. Ela está bem gerida? Espetacular. Ela está avançando? Sim. Tanto que eu estou comprando 2 carros. Temos desafios? Temos. E o custo é um deles. A parte operacional, o tempo, o custo, os espaços, que a gente não concorra diretamente com a categoria, que a gente tenha uma receita maior, que parte dessa receita que entra para a categoria seja revertida às equipes e pilotos, como é na Fórmula 1. Sim. A Fórmula 1, então vamos fazer igual a Fórmula 1? Sim. Me dá direito de televisão que você vende para botar no ar, pega 70% e devolve para as equipes, que é o que a Fórmula 1 faz. Então, assim, chuta aí 70%, não sei qual é o valor exatamente que volta para as equipes, mas faz uma... não, está nos planos. Está no plano, mas vamos fazer. Está nos planos, mas precisamos. Os custos não estão nos planos, já estão vindo aí. Né? Hoje para você manter uma equipe Stock Car sem pagar nenhum tipo de piloto, são 6 milhões de reais. Eu ia te perguntar das cifras, você já trouxe as de camarote e tudo mais, mas 6 milhões... Não, é porque eu botei assim, porque uma equipe hoje custa 4 milhões e meio. Tá. Se você... Eu vou fazer a pergunta, eu vou te botei, hoje você virou meu sócio, você é gestor da minha equipe. Carlos e Carlos. Carlos e Carlos, CC Racing. Eu preciso pagar engenheiro mecânico e botar o carro para andar. Custa 4 milhões e meio, isso é inegociável, é o que custa. Você vai arrumar a equipe por 4, equipe por 4,5, equipe por 4,800. É inegociável. Beleza? Você é um patrocinador. Você botou 4 milhões e meio na equipe para correr. Você não vai querer um piloto bom correndo nela? Claro. E aí você vai querer um piloto famoso que você Sim, possa usar nas mídia. suas redes sociais, que você possa fazer, aquele embaixador da tua marca, gerar conteúdo, que ele possa... Um Cacá Bueno. O Nelsinho Piquet, o Felipe Massa, o Rubens Barrichello e tantos outros que estão aqui, todos os 30 que estão aqui. Você vai querer contratar um cara que ele possa ser embaixador da tua marca, que ele faça conteúdo, que possa ir lá fazer uma palestra, que possa ter presença no evento, que suba no camarote as pessoas queiram tirar uma foto com ele e saibam quem é. Então, você vai ter que pagar esse cara. Tá? Então, mas eu ainda estou tirando o salário dele da reta. Mas você vai ter que pagar esse cara. Porque você vai querer o cara que acelere e não só acelere, como dê retorno para sua marca. Tá? E isso custa. Isso custa. Mas você já gastou 4 milhões e meio na equipe. Só que você tem que divulgar. Então você tem que contratar, depois disso, um assessor de imprensa, um fotógrafo, um videomaker, alguém para fazer as redes sociais. Já botei 4 pessoas. Aí você tem vários patrocinadores, você está gastando 4, 5 milhões lá dentro. Quem atende esses caras? Na hora que o patrocinador descer, levar o convidado, quem que dá em credencial, você tem que ter um PR. Ou seja, você tem 5 funcionários. Para você ter 5 funcionários, você virou uma empresa. Você tem contador, você tem um escritório, você tem luz, gás, IPTU, como todo mundo tem. Custo Brasil. Custo Brasil, né? Imposto, tal. Então, na hora que eu tenho 5 funcionários, mais você viajando o final de semana inteira, 6 pessoas, comendo, viajando, passagem de avião, carro, todo mundo sabe, não tá barato. Tal. Hotel. O custo base dessa galera, salário dessa galera é 500 pau. Esse é o custo. Então, 4,5 virou 5. 5. Peraí. Eu contratei um baita piloto. Eu contratei essa equipe inteira de gente para divulgar. Eu fechei o carro. Eu não vou ativar? Eu não vou levar um convidado, um cliente, um camarote? Camarote em São Paulo era 106 mil reais, camarote de 50 pessoas. Eu não vou ativar, não vou fazer experiência? Pode botar 1 milhão. Virou 6 milhões. E eu ainda não paguei o piloto. Caramba, tem isso. Se você escolher um piloto jovem, que acelere muito, você vai gastar 400, 500 conto no ano. Se você escolher um piloto de 30 e poucos anos, que ande no meio do pelotão para frente, que seja um bom nome, você vai gastar 1 milhão. E você vai gastar com pilotos aqui até 2 milhões por ano. Ou seja, a conta vai de 6 a 8 milhões de reais para você ter um carro competitivo na Stock Car. Sem intercorrências. Assim... 4 milhões e meio na equipe, meio milhão da tua equipe para ativar, 1 milhão de credenciamento, blá blá blá, brindes, influenciadores para você trazer, né, de ativação, 5,6, 2 pau num baita piloto. Eu quero ganhar o campeonato, é um baita piloto. 2 pau para contratar o Rubens Barrichello, contratar o Felipe Massa. Você vai gastar 8 conto. É 8 milhões de reais hoje que custa estocar. Não é barato, os custos são altos. Os custos são extremamente altos. Ah, não, mas eu vou com um piloto mais júnior e não vou gastar tanto em ativação. Sim, é 4,5, mais 500 deu 5, 500 pau no piloto, 500 de ativação, 6 milhões. Você faz super bem. Vai disputar o título. Mas você vai precisar de uma conta de 6 milhões de reais. Então, quando as equipes falam que gasta tanto, que custa tanto, não é verdade. Eu viajo também. Tem carro, tem a equipe inteira, tem tudo. Você se prepara inteiro, você manda fazer o uniforme, o boné, tudo tem custo. Né? Então, são pelo menos 6 milhões de reais para você fazer o estoque. Então, é um número considerável.
E isso você tem uma dificuldade, obviamente, no mercado Brasil de você trazer. E muita gente fala, então, Cacá, isso é esporte de risco, de rico. Ao contrário. É um esporte que gente bem sucedida porque o kart é muito caro. Isso já é uma outra discussão. Para estocar, não interessa se o cara é rico ou não. Quem é que está afim de botar 6 pau do bolso todo ano? Gastar 60 milhões para o filho correr em 10 anos? Não existe. Todo mundo que está aqui é extremamente profissional. Ao contrário, está ganhando dinheiro. Todos os pilotos aqui ganham dinheiro. São profissionais, são bons pilotos. Andariam bem em qualquer categoria do mundo. E estão aqui porque são relevantes para seus patrocinadores. Ou regionalmente, ou nacionalmente. Mas são relevantes aos seus patrocinadores. Só que antigamente a gente tinha 2 nomes no carro. E hoje você precisa ter 7, 8, 10 para você poder juntar esse montante de dinheiro. O designer tem que ser bom também para fazer casar. Eu tô aqui do lado do Bruno Batista. O do Bruno Batista é uma loucura. Eu falei, meu amigo, cara, você tem uns 14 nomes no carro. Ele falou, cara, tem que pagar a conta. Eu falei, é verdade, é assim. Suzuki tem bastante nome no carro, Gabriel Casagrande, eu também tenho. São 7 nomes no meu carro. Você citou Casagrande, patrocinadores, como isso tudo, esse ecossistema é importante para reconhecimento de marca, ativação. Chegamos numa final de campeonato em que a Júpiter Baterias e a Texaco não sabe quem que está liderando. E aí, o que dizer desse desfecho do ano? Uma vergonha. Mas você quer que eu bote o dedo nessa ferida aí? Fique à vontade. Não, é uma vergonha, porque pode ser que quando for o ar já tenha decidido, mas é uma vergonha. Eu acho que não, hein? É uma vergonha. Não, tudo bem, eu também acho que não. Acho que a gente vai transmitir quinta-feira, direto do tribunal, ao vivo, Em todas as suas emoções. Suas emoções do decisão do campeonato da Stock Car, entendeu? É uma vergonha, não é uma vergonha? É uma vergonha para o tribunal, é uma vergonha para a CBA, é uma vergonha para a gente, é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado, é uma vergonha. E como resolver essa bucha? Eu não sou o responsável a resolver, não é meu cargo resolver isso aí. Entendeu? Eu posso dar meu pitaco, eu posso achar que é uma vergonha, posso falar o que é, mas é uma vergonha. E quem se sinta ofendido, que tenha vergonha. Porque, na verdade, esse é o caso. O que eu sinto como piloto, é que, infelizmente, pessoas bem intencionadas, na maioria das vezes, não entendem do nosso esporte e atrapalham demais com decisões completamente erradas. E com morosidade. Ah, mas é morosidade do processo. Cara, então a gente tem que sair do processo. Ah, mas infelizmente o Brasil é assim, as leis são essas. Então a gente tem que virar uma liga. Ah, não, mas a CBA, não, nossa, está falando contra a CBA. Não falei nada contra a CBA. Se a CBA não consegue mudar o sistema, a gente tem que sair do sistema. Então, se eu toda hora que a CBA tomou uma decisão, ela tem que parar na mão de um tribunal, porque essa é a lei. E que lá, advogados bem intencionados, corretos, justos, mas que não entendem nada no nosso esporte, tomam uma decisão que vira piada entre os pilotos, de falar, nossa, olha o que eles decidiram, olha o que eles reverteram, não faz o menor sentido, porque vocês sabem, vocês estão aqui. Sim. E a maioria das vezes é isso. A gente olha e fala, caraca, que absurdo. É comentário geral, fala assim, cara, ir pro tribunal é jogar a moeda para cima, a gente não sabe o que vai sair. Por quê? Eles são bem intencionados, eles olham as leis, eles são corretos. Eu não estou falando mal deles como pessoa física, nem até no trabalho deles. Mas às vezes eles não entendem do esporte, não entendem do lance, da manobra tal, e se apegam numa frase escrita num papel e falam, não, mas a gente faz cumprir a regra e a regra está aqui. Então a regra está mal escrita, vocês que mudem. Mas todo mundo sabe que aquela regra foi escrita com uma intenção de e foi deturpada na hora de fazer uma defesa. Cara, a gente já viu o piloto usar o botão de ultrapassagem numa relargada e conseguir ganhar no tribunal. Isso é de cinema. Isso é de cinema. Todo mundo sabe que não pode, até o piloto que apertou sabe que não pode, mas fala, cara, o tribunal é uma loucura, eu vou recorrer. E recorreu e ganhou. Então assim, mas ganhou, o advogado vai explicar, ganhou porque houve uma falha processual. Cara, é um esporte. O cara meteu a mão na bola, fez o gol de mão, foi pro VAR e alguém validou. Entendeu? O juiz deu e o VAR falou, então, mas houve um erro processual e então eu não posso anular o gol de mão. Cara, entendeu? Então, assim, não dá. E aí a gente Excelente analogia. A gente fica refém disso. E é histórico, não é de hoje. Sim. E eu arrumei brigas, talvez, por não conseguir explicar tão bem quanto eu estou tentando agora. Você falando agora, eu me lembro muito bem no começo do Motorsport, com algumas questões que foram ao tribunal, eu perguntei para você, mas não seria legal um acordo de cavalheiros, de não ter que levar para o tribunal porque isso faz mal ao próprio esporte, todo mundo acaba perdendo. Com uma guerra que não há vencedores. Não há vencedores. Não há vencedores, não há vencedores. Então, assim, que vire uma liga. Mas a gente não consegue mudar, é assim o padrão Brasil, a CBA tem que fazer assim. Então vira uma liga, irmão. Então vira uma liga. Igual a NASCAR. Igual a NASCAR, igual a carreteira na Argentina, igual várias categorias no mundo. Então a gente vira uma liga, faz um tribunal nosso,
Errado ou certo, ele vai decidir em um dia. Sim. A corrida acontece domingo, segunda-feira eles se reúnem para julgar todos os casos da corrida de domingo e decidem segunda-feira no máximo se houver imbróglio. E pronto. Entendeu? Como eles fazem, como a NASCAR faz. E não cabe recurso. A NASCAR faz assim, carreteira faz assim, tá passivo a erro. O humano tá passivo a erro. Pode ser que alguém um dia no tribunal ou numa decisão erre, como a gente como piloto também erra. E aí um dia, se o cara errou uma vez, a gente entende, errou 2 vezes, troca. Bota outro para fazer a função. Então, se a gente não consegue corrigir o processo, que se mude o processo, porque está errado. O que não está errado, o que não está certo é se ofenderem quando a gente fala isso. Porque eu não estou falando que a pessoa é corrupta, eu não estou falando que a pessoa é mal intencionada, nada. Só que eles não conseguem alterar o processo. E a gente vai para uma decisão de tocar sem saber que é um campeão. Vai para o tribunal. De um lance que aconteceu quando? Putz, setembro? Tem 3 meses? Pelo menos 3 meses. E a gente não sabe. Tem 3 meses. E a gente não conseguiu julgar. Tem 3 meses e a gente não conseguiu decidir. Entendeu? Então, assim, cara, o processo está todo errado. O processo está tudo errado. Então, assim, o que você acha disso? Eu não vou achar que está certo ou está errado o que fizeram. Não é meu papel. Não sou juiz, não é meu papel. Eu tenho a minha opinião, mas eu acho que eu não preciso nem botar na mesa. Não é meu papel. Agora, eu faço parte da Stock Car, vou para a minha 26ª temporada, estou adquirindo uma equipe, acredito no futuro do esporte, sou apaixonado pelo esporte e esse sistema só atrapalha. Só atrapalha. Só atrapalha. A gente não tem uma clareza nas decisões, só atrapalham. Então, ou a gente muda, ou muda. Muda ou muda. Não tem, eu acho que assim, chegou no momento que ou muda ou muda. Fala, CBA, adoramos vocês. Ah, mas vão perder o selo FIA. Não, vocês podem continuar sendo o regulador, mas eu vou virar uma liga e contrato vocês aqui para, não sei, havia o diretor de prova e os bandeirinha, mas eu não tem mais como eu ficar à mercê de vocês e esperar que vocês vão julgar. Ah, mas a culpa não é nossa, porque o tribunal não é responsabilidade nossa. Cara, mas o que a gente pode fazer? Quem pode tentar consertar isso é a CBA, não é a categoria de pedir para o tribunal ser mais ágil, de pedir para a justiça esportiva, não é a gente. Sim. Não é a gente, entendeu? Então, ou vira uma liga e vira tudo privado e toma as decisões dentro de casa. E como é privado, se você não concordar e quer ir para a justiça comum, você tem todo o direito, mas você não é mais bem-vindo, você não é mais convidado, não te credencio, procura outra turma, no ano que vem eu não aceito a tua inscrição. Aqui é um clube privado. Tchau. NASCAR é assim, carreteira é assim. E não é, não, tem que ser mão de ferro, não é ser mão de ferro. Aí vai reunir todos os pilotos, vai ter um consenso. Se quiser a gente, sei lá, elege quem vai ser os caras do tribunal, os pilotos têm direito a escolher um cara, as equipes o outro, a organização o outro, montam-se um tribunal e vamos julgar a gente. Vamos botar 5 caras sentados na mesa, aqui numa salinha do lado, atrás dos boxes, para depois da corrida julgar quem está certo e errado e carimbou e ponto final. Entendeu? Não está de acordo? Pega isso aqui e vai andar de outra coisa. Vai correr lá no campeonato, sei lá, correr no campeonato panamenho. Vai embora. Tipo, para mim, é a única maneira de solucionar. É interessante a reflexão do Kaká, porque ele transcende o caso específico. Sim, se foca no padrão que tem se repetido insistentemente, anos a fio. Mas, Kaká, você citou lá no começo do bate-papo um personagem que eu queria explorar também, sobre o qual você é frequentemente questionado, o cara que tem o seu nome, inclusive. Eu pergunto isso por causa da série sobre o Ayrton Senna que foi lançada. Como é que vocês, família Bueno, acompanharam esse processo todo? Cara, eu vou te falar que eu ainda não vi. E fiquei curioso. Na verdade, assim, eu não ia assistir, porque eu já vi vários filmes, documentários, eu acho todos muito legais e tal, mas assim, é um pouco da história que eu já conheço pra caramba. Pessoalmente? Pessoalmente, não. Eu era não, muito guri, não a íntegra, mas moleque, tem a sua... Mas eu conheço pra caramba. E eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que isso vai ser um pouco mais artístico, né? Não vai ser um documentário, é um seriado. Ficção baseada em fatos reais. Exatamente. E eu falei, não tô afim de assistir, não vou ver. Aí eu tava na casa de um amigo, inclusive um grande amigo, um patrocinador, tava na casa de Natan. Então tava, né, um dos donos lá da Bet Nacional, passando um feriado, me convidou. Putz, eu falei, cara, óbvio, vou. Tava sentado lá e falei, vamos ver a seriada do Senna? Eu falei, então vamos, cara, liga essa TV e vamos ver. Ficamos na sala todo mundo, botamos lá e eu gostei do primeiro episódio. E a minha esposa também. Ela falou,
ficou bom. Vamos assistir não, vamos esperar o meu filho, Cadu, entrar de férias, vamos assistir com o Cadu. E aí eu falei assim, então vamos assistir com o meu filho. Então, para ele ter um pouco de noção de quem foi o Ayrton. Aí eu parei, não vi ainda, ele entra de férias semana que vem, estamos programando, aí eu vou sentar com ele e vamos ver um pouquinho do seriado. Ele sabe, obviamente, quem é a cena, é impressionante, porque, cara, tem 30 anos, né? Tem 30 anos que ele morreu. Quem tem menos de 36, 37 anos não viu o Ayrton. Não viu o Ayrton. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Você tá com 28? Você é novinho, hein? 28. Eu vi. 44. Você não viu o Ayrton? Você não viu o Ayrton? Então, assim, quando o Ayrton morreu, você tinha 14. Então, assim, Eu lembro muito bem. Então, a maioria das pessoas não viram o Ayrton. E todas elas têm exatamente a noção de quem foi o Ayrton Senna. Eu costumo brincar que, para mim, o Ayrton era o Brasil que dava certo. A gente acordava domingo de manhã, esperava a musiquinha tocar, a bandeira subir, o Brasil dar certo e a gente sair feliz para ir para a praia, para o almoço da família, fazer nossas coisas. Então, a gente acordava junto, o Brasil acordava junto às 2 da manhã para ver um GP do Japão. No seu caso ainda era o seu pai que... Pô, na voz do meu pai. Fala, mãe, papai, é papai? Assim, eu era guri e tal. Então, tem uma relação que eu não queria muito ver. Então, eu não vi o seriado. Não conversei com meu pai sobre isso. Não sei se ele viu. Então, assim, ainda não tive essa conversa em casa de saber o que ele achou e tudo. Então, eu também não posso falar muito sobre o seriado, porque eu vi um Tem que marcar um rolê, você, o seu pai e a geração que tá na sequência. Não, pra gente, né, comentando, né? Porque eu fui vendo que tinha uma Sessão galera... comentada. Não, eu fui uma galera na sala, né? E aí tava passando e os caras assim... Mas foi assim mesmo? Eu falei, não, foi. Mas era disso aqui e tal. Mas eu não sabia que ele era casado. Aí eu falei, não, ele era casado. Mas ele teve filho. E aí as pessoas falam, gente, a maioria das perguntas eu não sei não, tá? Eu 84, quando ele entra na Fórmula 1, no começo do ano eu tinha 5 anos de idade. Era 5 para 6 anos. Eu falei assim, desculpa, eu não lembro. Mas eu tive memórias marcantes com a Ayrton quando eu tenho ali... 5 para 6 não, desculpa, 7 para 8 anos, 84. Sou de 7,6. 7 para 8 anos de idade. Então, eu tenho memórias marcantes nessa época. Então, tem uma foto que roda muito nas redes sociais toda hora que fala de Kaká e com a Ayrton, que é ele de macacão da Toleman, com eu pequenininho, ele abraçado, em Jacarepaguá. Eu tô ali com aquelas bermudinhas azulzinha tradicional da Adidas e tal, bem... completamente despojado, um cara de um baita bigodão atrás, que todo mundo pergunta se era meu pai, que não é, e não era. Porque era uma época muito bacana, porque... Nessa época o Ayrton e meu pai eram bem amigos, e como sempre foram, não só nessa época, mas como sempre foram. E o Ayrton gostava de ficar lá em casa. Tinha o teste de pneus de Jacarepaguá. A pré-temporada da Fórmula 1 era concentrada no Rio de Janeiro durante 15, 20, 30 dias, eu não vou lembrar exatamente quanto, eu era muito menino. Mas a pré-temporada inteira não girava 2 ou 3 semanas, era Rio de Janeiro, as equipes se juntavam e ficavam testando pneu. Era o famoso teste de pneus de Jacarepaguá. Verãozaço carioca, fevereiro, sol torando. Os gringos só de shorts lá. Geralmente o campeonato começava por aqui, né? Começava no Brasil. E aí os gringos só de shorts, sem camisa, um calor infernal. Quase igual a Fórmula 1 dos dias de hoje. E eu tenho várias memórias dessa época, porque eu ficava em casa, eu era moleque, apaixonado por corrida. E quando minha mãe ia embora, ela tinha loja de decoração e tal, e minha mãe ia trabalhar, meu pai tinha algum compromisso com televisão, eu tava de férias, fevereiro, e o Ayrton falava, bora moleque, bora pra pista? Eu falava, é hoje, vambora. E eu lembro que eu saía da minha casa, a gente morava na Barra da Tijuca, pertinho do autódromo, a gente ia da minha casa até o autódromo, eu com o Ayrton no carro, só eu e ele, várias vezes isso aconteceu, e... Fantástico. Numa época onde criança andava no banco da frente sem cinto de segurança e respeito à lei de trânsito quase nenhuma. Era normal isso, gente, tá? Não façam isso, mas era assim que acontecia. A vida era assim, na década de 80. E eu ia sentado e o Ayrton ia sentando o sarrafo até Jacarepaguá, tipo, vou mostrar para esse menino que eu sou bom, como se ninguém soubesse que ele era bom. Um nível além de desrespeito às regras de responsabilidade com a criança. E eu ia rápido até o autódromo de Jacarepaguá e passava o dia inteiro numa infra da década de 80. Ou seja, tinha a lanchonete do Jabura ali atrás, uma lanchonete famosa que ficava para trás, tinha a penúltima curva a 90 e a 120 e a curva da Vitória. E tinha uma lanchonete virada para o autódromo ali dentro, eu fazia um lanche ali e ficava o dia inteiro. Aqueles boxes de porta de metal que desce, cadeirinha de plástico
da Brahma, aquelas cadeirinhas de plástico de boteco, os meca inglês morrendo de calor só de bermudinha sem camisa. E eu passava o dia ali, e quando eu ficava cansado, e eles tinham que mexer no carro, tinha uma pausa no treino, e algumas vezes eles me botaram sentado dentro do cockpit, da Lotus, da Toleman, eu ficava sentado dentro do cockpit descansando, tirando um cochilo. Um desses vídeos tem, num teste de pneus, tô eu sentado, ele me põe um capacete, tem o Ayrton de macacão amarrado na cintura sem camisa, debruça no cockpit, eu sou eu que estou sentado lá dentro, ele fica trocando uma ideia comigo ali, tá aí, tudo bem, moleque, tal, e eu fico sentado ali dentro do carro. E essas memórias, cara, parece que foram ontem. Essas eu lembro, parece que foram ontem. Depois, quando chega em 88, que eu já tenho 12 anos de idade, que já teria talvez a condição de trocar 3 frases, porque com 7 anos eu não trocava nenhuma frase. O Ayrton já era campeão mundial de Fórmula 1, o Ayrton já era famoso, já não ficava mais lá em casa, já ficava no hotel, já tinha um monte de compromisso e já era um mundo mais profissional da Fórmula 1. E aí a amizade com meu pai se fortalece e eles vão jantar quase todo o GP de Fórmula 1, eles se vêm fora, mas eu já paro de ver o Ayrton, já não tinha mais esse contato. Eu passava a ver nas férias de Angra de final de ano, ele tinha uma casa em Angra, a gente também. Isso aí 91, 92, 93. O Ayrton geralmente ia lá de manhã cedo jogar tênis com meu pai, lá em casa, e depois a gente ia para casa dele ficar andando nos jet skis que ele tinha, nos brinquedos que ele tinha. Então, aí durante eu acho que 2 ou 3 anos, 91, 92, 93, ou 92, 93, 94, durante 3 anos a gente teve esse convívio de Angra, retomando o que tive na infância. Então, teve um buraco ali de 87 até 92, e aí parei de ver só pela TV para de volta ter um contato mais perto, mas eu nunca bati um papo com o Ayrton. Eu nunca tive essa resenha que eu estou tendo com vocês com o Ayrton Senna. Então, muita gente, mas você teve convívio com o Ayrton? Ele frequentava a minha casa, mas eu olhava de longe, era o tio e não tinha um celular como câmera para tirar uma foto na época. E quando eu voltava pro colégio, eu falava, você não sabe quem foi lá hoje? Quem foi? Fui jantar Ayrton e Xuxa na minha casa. Os moleques, deixa de ser mentiroso, cara. Ainda passava papel de mentiroso. Não, como é que foi? Não foi, cara. Era... Para quem não entende geração nova, é algo muito maior que se Neymar namorasse com a Anitta, tá? Era algo realmente gigantesco. A gente tinha 4 canais de televisão, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Todo mundo via a mesma programação, todo mundo via o Ayrton, todo mundo via o Brasil dar certo domingo. Então era... De manhã cedo era o programa da Xuxa e domingo aos domingos era o Ayrton. Então era um negócio, quando aconteceu então mais esses dois, um negócio muito intenso. E aí esse convívio até se afastou um pouco. Porque, vamos falar assim, já tinha que esconder, já era mais com o Galvão com minha mãe, já era uma coisa de adulto, cara. Eu era moleque, mas lembro, né, tem uma foto que tá o Ayrton pilotando uma lancha, meu pai do lado de sunguinha, Speedo, com puta barrigão, foto ridícula dele, eu sacanei ele pra caramba, e atrás sentadas as famílias. E eu tô lá em pé na lancha lá atrás, segurando, um molequinho, devia ter 8, 9 anos, eu segurando ali dentro da lancha, o Ayrton pilotando a lancha. Então, assim, eu tenho esses flashes de memória de Angra, de lá em casa, a oportunidade que eu tive de conviver com um cara que impactou minha vida diretamente. Muito do motivo de eu escolher de fazer o que eu gosto de fazer veio da paixão de ver o Ayrton correr. Então, sem dúvida nenhuma, teve um impacto na minha vida gigantesco. Kaká, para o ímpar, Stock Car ou Fórmula 1? Stock Car. Stock Car ou Fluminense? Caraca, você pegou pesado, hein? Peguei. Pô, não dá pra escolher uma porra dessa. São 2 esportes diferentes, cara. Não dá pra escolher um negócio desse. Tem que escolher. Os 2 são minha vida, cara. Você sabe que eu sou bem apaixonado pelo Fluminense, mas eu ainda fico com o Stock Car. Aí, ó. Isso é declaração de amor à cara, categoria. Tem pouca gente. Você fez uma pergunta bacana de Stock Car ou Fórmula 1, se a gente tem tempo pra falar, é o seguinte. Quando eu era criança, eu gravava os vídeos das Fórmula 1, fita cassete. Vocês também não sabem o que é isso, né? Fita cassete. Eu gravava e ficava repetindo em casa para ver tomada de curva, ver um monte de coisa. Tudo para mim era carrinho. Minha irmã ganhava uma caixa de lápis, eu montava um circuito com um lápis atrás do outro e ficava dando peteleco em tampinha de garrafa, fingindo que era carrinho. Para mim tudo era carrinho. E ali naquele momento eu sabia o nome dos pilotos de Fórmula 1, eu narrava como Fórmula 1. Quando eu começo a andar de kart com 11 para 12 anos, todas as crianças iam para a beira da grade e sabiam, todo mundo que andava nos Fórmulas. Fórmula 4, Fórmula 3. Eu continuava treinando. Quando passava o primeiro opalão, eu sabia todos. Todos eu sabia qual era o do
Cara, não, o do Ingo, do Paulão, do Chico, do Wilson, não era mole, do Carlão, do Jardim, isso era mole, mas eu sabia do Paulo de Tarso, eu sabia do Guaraná, eu sabia do Bolão, eu sabia todos. Eu sabia, esse é o estocão tal, esse é tal, eu sabia todos. Então, assim, era aonde eu queria estar. Eu tô aonde eu queria estar. Então, assim, quando eu começo a me entender como piloto, 14, 15 anos, na época, onde você quer estar? Todos os pilotos. Eu responderia, eu quero chegar na Fórmula 1. Eu quero correr de Stock Car. Eu sempre falei, eu quero correr de Stock Car. Eu quero fazer sucesso perto da minha família, eu quero fazer sucesso perto dos meus amigos, eu quero ganhar campeonato e voltar para minha casa, eu quero morar no Brasil, eu quero estar perto dos meus. Eu já comecei a entender que os patrocinadores precisavam de uma proximidade, que precisavam de um evento, de um relacionamento, palpável, de uma experiência, algo palpável. Então, assim, eu nunca tive esse desejo internacional. Eu fiz meus anos na Argentina muito bem feitos. Eu ia falar isso, você acabou indo correr na Argentina com sucesso, inclusive. Que foi uma transição importante para a minha carreira, mas não que tenha sido muito minha escolha. Eu fui correr de mundial, de carro elétrico, eu corri de GT lá fora, tive excelentes desempenhos, ganhei corridas do mundo inteiro, mas eu jamais foquei a minha carreira na carreira internacional. Então, eu reconheço, vários pilotos têm uma carreira muito mais vitoriosa do que a minha, você olhando do prisma internacional. Uhum. Mas eu também escolhi não ir lá, sei lá, no auge da minha carreira. Eu escolhi não ir lá. Agora, por o que eu escolhi fazer, eu ganhei bastante, entendeu? E o que eu queria fazer era isso aqui. Então, assim, eu estou no lugar onde eu queria. Quando você põe Stock Car, não sei o que, Stock Car, porque a Stock Car faz parte da minha vida. E também a Stock Car me proporcionou tudo isso que eu te falei. Alguém só me contratou para correr no elétrico da Jaguar por causa dos meus títulos de Stock Car. Os gentlemen que me chamaram para correr de Porsche foi porque eu ganhei na Stock Car. Os caras que me chamaram para correr na Endurance Brasil ou na Endurance lá fora é pelo que eu ganhei de Stock Car. Meus 3 campeonatos brasileiros de troféu linha, eu tive possibilidade de patrocinadores porque eu era um pentacampeão da Stock Car. Então, assim, tudo que eu fiz também em outras categorias foi pelos resultados que eu tive na Stock Car. Por mim, eu chegava lá e andava bem, né? Mas eu chegar lá era pela Stock Car, até a passagem da Argentina. A passagem da Argentina, ela acontece, eu corro 2 anos no Brasil, 96, 97. Em 97 eu ganho 7 das 10 corridas, ganho inclusive corrida na geral, de carro B, patrocínio da Brahma. No final do ano, a Brahma fala assim, eu não quero continuar no Brasil, tinham tido um problema. Ela tinha um Brahma Sport Teams, ela falou assim, eu queria que você fosse correr na Indy Lights. Eu falei, deixa eu te explicar um negócio. O meu desejo não é nem Fórmula 1, quanto mais Fórmula Indy. Eu nunca andei de Fórmula. Eu ir correr na Indy Lights para depois de um dia chegar na Indy, não é o que eu planejei para mim. Eu planejei carro de turismo. Eu sou bom nisso aqui e quero fazer isso aqui. Aí eu falei assim, a gente tem uma oportunidade. A Ambev na época estava comprando a Quilmes. Assim, um campeonato e o Mercosul se formando. Falou, um campeonato Mercosul para a gente faz sentido. Eu falei, sempre, ótimo que faz. E quem projetou para o Washington Bezerra o meu carro de Stock Car, que naquela época o chassi tubular era, cada um tinha um seu, não era um único, foi o Edgar Fernandes. Né? E aí eu conheço o Edgar Fernandes, que tinha uma equipe de TC, que tinha uma equipe de superturismo e estava tentando convencer a Peugeot de montar uma equipe de superturismo. E queria contratar um piloto brasileiro e um argentino. E eu fui por um outro caminho pelo Brasil, e na época, não lembro se foi pelo Paulo de Tarso, o Geraldo Rodrigues estava envolvido, também falando com a Peugeot Mundial para montar uma equipe Mercosul. E na hora que bateu na Peugeot, Frederic Drouin, bateu lá, os 2 projetos tinham o mesmo piloto. Eu falei, não sei qual que eu vou escolher, mas o piloto então eu já escolhi, porque se os 2 escolheram o mesmo piloto, o piloto é esse. Uhum. E tive um respaldo financeiro da Ambev na época. A Brahma chegou junto e falou, não, a gente patrocina no primeiro ano. E aí não teve erro, aí fui eu e Fangio, né? Fangio sobrinho, o primeiro ano de superturismo, eu fui vice-campeão na primeira temporada, o carro da Brahma vermelho. Na segunda temporada eu já tenho só patrocinadores argentinos, a Brahma saiu, eu sou campeão sul-americano, e aí a equipe era argentina, eu fui morar lá, aprendi a falar espanhol fluente, amei o país inteiro e a cidade. E aí quando o campeonato acaba e vira só um campeonato argentino, eu tenho o convite da equipe da Peugeot na época para fazer o campeonato argentino, ou seja, ser o único estrangeiro, como o Matias Rossi fez aqui. Sim.
E fiz muito bem. E fiquei 2 anos lá fazendo muito bem. Então isso me fez com que depois eu fizesse 4 anos só de Argentina e depois fizesse mais 10 anos de Argentina junto com o Brasil. Então minha passagem pela Argentina foi porque eu não quis abrir mão dos carros de turismo, porque o meu plano era um dia estar na Stock Car de volta, fazer a transição e voltar, e eu não tinha o dinheiro para passar para a Stock Car principal, e ela estava em crise na época, logo depois surge o tubular. Então assim, eu saio em 98, ela definha 98, 99, 2000, ela surge com o tubular. Quem faz os carros de Stock Car de tubular do primeiro é o Edgardo Fernandes. O primeiro cara a andar do Stock Car nova geração fui eu, porque eu não corri de Stock Car, eu pude treinar em Buenos Aires. Então eu treino com carro de Stock Car, vou a Curitiba desenvolver, entrego. Quando chega a final de 21, a crise da Argentina, eu tinha uma proposta para ir para a Itália. 2001, né? 2001. Eu tinha uma proposta para ir para a Itália, corri de Alfa Romeo, campeonato italiano. Faltava uma merreca de verba. E meu pai, Reginaldo Leme... Alfa Romeo 155? Pô, linda. Meu pai, Reginaldo Leme e Washington Bezerra. Falam, você tem que vir para Stock Car. Eu falei, será? Ele sabe que eu sempre foi meu sonho, mas agora eu estou bem estabelecido, acabei de ser campeão, tem equipes internacionais querendo que eu vá, tal, porque no superturismo eles se falam, viam os resultados. Sim. Eu falei, vem que a categoria está crescendo. Eu falei, puta, mas não vão me rejeitar porque fui eu que desenvolvi o carro lá em 2000. Eu falei, não, já é 2002, já passou 2 anos, você nunca mais andou no carro, os caras têm muito mais quilômetro que você no carro, pode vir. Aí eu falei, posta, faz um carro para mim? Posta falou, faço. Só preciso falar com o Chico Serra e com o seu Feldman. Para fazer 3 carros. Aí volta uma semana depois e fala assim, eles não gostaram muito da ideia, não vou poder fazer 3 carros. Eu falei, cara, quer saber? Liguei pro Maurício, tio Maurício, estava trabalhando lá com o Paulinho e Maurício trabalhando lá na Action Power, Thiago Marques, fazendo um carro só pro Thiago Marques, que tinha ganho uma Light e ia subir para a principal. E o Paulo de Tarso, eu fui lá, falei, você faz um carro para mim? Ele falou, faço. Me dá o preço, tanto. Falei, não sei de onde eu vou tirar, mas eu vou fazer. Faltava 15 dias para começar a temporada de Stock Car. Falei, patrocínio. Falei, não sei, mas eu arrumo. E aí começa a história minha na Stock Car, porque eu falei, não sei, mas eu arrumo. Primeira corrida no Rio de Janeiro, já tinha um biosintética, Reginaldo me ajudou a arrumar um patrocínio. E o resto era todo carro preto, com a flecha da Action Power, escrito VicNet, que era uma empresa que a minha irmã tinha de digital. E eu falei, meio que ferrou. E eu tinha a grana. Porque quando a Argentina quebra, eu tinha contrato por mais 2 anos. E aí, quando eu vou embora, eles me pagam uma rescisão. Eles me deram uma grana... Em dólar. E a equipe ainda ficou com uma dívida, que eu troquei em trabalho. Falei, então você me manda um fibreiro, um engenheiro e um mecânico para o Brasil e me paga em serviço. O cara falou, beleza, porque a equipe não vai funcionar, assim eu arrumo um emprego para os 3. Mandou 3 funcionários para mim, trabalharam anos aqui. Um ficou direto, tá com o Thiago Marques até hoje, trabalhando lá na NASCAR Brasil. E mandaram os funcionários, eu falei, olha, eu tenho esses 3 para ajudar. Eu tinha uns dólares guardados. Falei, eu tenho tanto dólar, eu alcanço até a 3ª corrida. Aí a biosintética deu uma forcinha, falei, eu acho que eu chego na 5ª. E aí na 2ª etapa, eu vou fazer uma conversa na Loduca com o Fernando Giulianelli. E aí o Giulianelli falou assim, eu não vou te patrocinar, eu vou trabalhar com você. E virou meu empresário. E a gente trabalhou aquele ano junto, trouxe a Cedelco, que está comigo até hoje, 2002. Depois veio o Petrobras, ele me ajuda a arrumar, também com um ex-cunhado que eu tinha, que era o Graminho, tal, com a minha irmã. E ele começou, aí trouxe Nokia, tal, o Giulianelli é cracaço na parte de marketing. Trabalhou comigo em 2002, 2003 tal, e depois foi seguir o caminho dele. Então a gente trabalhou junto, a gente foi se reencontrar na Stock Car 20 anos depois. E é onde eu realizei o sonho. Em 2002 eu falei assim, cara, voltei para onde eu não queria ter saído, a Stock Car. Esse era o meu destino. E muita gente, sem entender o tamanho da Stock Car, durante anos perguntou, mas da Stock Car vai para onde? Não sei se vocês já escutaram isso assim. Não, Stock Car é o ponto final. É que é o que há de melhor. Tá o Rubens Barrichello aqui, tá o Ricardo Zonta, tá o Felipe Massa, tá o Nelsinho Piquet, tá o Daniel Serra, o Thiago Camilo. Enfim. Irmão, aqui a nova geração, o Felipe Fraga, o Felipe Batista, o Casagrande. Assim, aqui é o que há de melhor. Não tem
Isso aqui é um dos melhores níveis de pilotos do mundo. Não tem. No grid da Indy não tem. No grid da Indy não tem tão qualificado quanto aqui. No grid da Fórmula não tem. No da Indy, não tem outra categoria no mundo que tem um grid tão forte quanto esse. Não tem. Não tem. Qualquer categoria do mundo queria ter Nelsinho Piquet, Felipe Massa, Daniel Serra, Felipe Fraga, Rubens Barrichello. Qualquer um queria ter. Então, assim, é o ponto final, é o que a gente tem de maior. Muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar isso ou de reconhecer isso. Parece vinho, né? Tem vinho brasileiros excepcional. Lá na prateleira o cara paga mais caro no chileno, no argentino, mas não compra o brasileiro. A gente acaba não comprando a nossa história um pouco. Fala assim, o Brasil... Isso aqui está entre as melhores do mundo. Várias vezes, eu lembro que tinha rankings no passado. E a Stock Car, de vez em quando, ela aparecia entre as 5 melhores categorias do mundo. Direto ela aparecia. É uma das melhores categorias do mundo. E de potência de grid, esquece. Então, eu voltei para onde eu queria estar. Fiz a história um pouco mais longa, mas assim, em 2003 eu volto para onde eu queria estar, que é na Stock Car. Então, se você me perguntar... só não vai ganhar dos meus filhos e do meu casamento. O resto vai ganhar de tudo. Porque a Stock Car é minha vida pessoal. Se você for na minha casa, eu não compro obra de arte. A minha sala são meus troféus. Então, eu tenho na parede da minha casa. Não é egocentrismo nem nada disso. Não. Cara, é minha vida. Aquilo reflete o que é minha vida pessoal. Tem cara que gosta de pagar uma obra de arte. Eu vou lá e ganho minha obra de arte, um troféu, e põe na parede da minha casa. Então, ali é minha obra de arte. Se você for no corredor da minha casa que leva para os quartos, é um monte de escultura de todos os circuitos que eu já ganhei uma corrida pelo mundo. Tem todos lá. Então, assim... Se eu for entrar no meu escritório, a minha cadeira é um macacão antigo que é o tecido da minha cadeira. É meio loucura, mas assim, o automobilismo ele é parte da minha vida. Eu amo futebol, tenho uma agência de marketing esportivo, tenho uma agência que cuida de jogadores de futebol, de sociedade, tenho um monte de outras coisas na vida. Mas a Stock Car, cara, eu não me vejo fora daqui. De alguma maneira estaria aqui. Então a Stock Car ela faz parte da minha vida pessoal, não é da minha vida profissional. Tem gente que não consegue entender. Tem alguns pilotos que falam para mim, cara, você já está bem sucedido, o que você está fazendo aqui? Eu falo, cara, eu venho aqui para andar em primeiro ou em último, feliz ou com raiva, é onde eu quero estar. Então, às vezes eu falo pouco sobre isso, mas às vezes eu fico fazendo plano, né? Estou com 48, o Rubinho tem 52. Aí eu fico assim, cara, eu vou fazer um planejamento, acho que eu vou parar de correr em tantos anos. A minha esposa me olha e fala, não vai. Não vai. Eu falei, tô cansado. Ela falou, hoje, amanhã você já não tá, para com essa porra, que você não vai. E ela mesmo bota a pilha para não parar, entendeu? E talvez eu tivesse já dinheiro para ir curtir a vida e não precisar. Até que tenho, mas assim, não é por isso. Quero ser bem remunerado pelo que eu faço, mas não é por isso. Então, é por prazer mesmo, entendeu? É por prazer e ela sabe disso. Então, são 7h30 da noite. Praticamente, eu acho que todos os pilotos já devem ter ido embora. E a gente está aqui conversando. Eu estou aqui conversando e vou passar no box daqui a pouco falar com os meca. E se eu pudesse, eu estava dormindo no motorhome aqui, não voltava para casa. E ia voltar segunda-feira. Então, assim, esquece. É uma alegria quando chega a quinta-feira eu tenho que ir para um autódromo. Eu amo isso aqui. Amo isso aqui. É uma alegria eu chegar, cara, vou. Cara, mas tua equipe não tá bem, você vai lá passar raiva. Eu amo ir lá passar raiva. Sabe o torcedor de time que não ganha? Não abandona a arquibancada, cara. Torcedor de time que não ganha, não abandona a arquibancada. Aliás, tem times que ganham torcida na época de crise. O cara vai lá na Série B, vai lá não sei aonde, e vai, e fala, mas um dia a gente vai dar a volta por cima. Cara, e vai. Olha o Botafogo aí, cara. Saiu de Botafoguense pelo esgoto. Eu não sabia que tinha tanto Botafoguense, cara. Saiu Botafoguense tudo quanto é buraco, cara. Eu não fazia ideia que tinha tanto Botafoguense. Alguém sabia que tinha tanto Botafoguense? Ninguém sabia. Fiquei surpreso também, confesso. Que tinha tanto Botafoguense, cara. Não abandonaram. Uma hora, cara, depois de 3 anos atrás, eles estavam na Série B, cara. O time em ruínas para acabar. Estou até feliz. Tenho vários amigos botafoguenses, estou feliz por eles. Mas assim, para mim é a mesma sensação. Alguns não foram para a arquibancada nesse tempo, outros nunca saíram da arquibancada. Eu sou aquele maluco que nunca saiu da arquibancada, que está lá tocando bumbo, 100 pessoas na arquibancada, tomando de 4-0 e está lá tocando bumbo. Eu sou esse maluco lá, porque ganhando ou perdendo, eu acho que vou estar aqui. Cara, sensacional. É uma entrevista que eu acho que a gente pode falar aqui, uma das mais épicas, não só desse ano, mas de toda a história do motorsport.com. A gente falou da sua equipe futura. A gente não perguntou qual que vai ser o nome. Eu não sei. O Carlão me pergunta isso hoje. Falou, que nome que a gente põe? Eu falei, primeiro de tudo, como eu vou ser o dono das vagas e dos carros,
provavelmente junto à ANESC ou à categoria, eu sou o responsável. Assim, aonde eu assino a procuração, porque eu não quero ir numa reunião da ANESC. Eu não quero quebrar pau, eu vou estar pilotando, eu não quero quebrar pau como dono de equipe. A ANESC, para quem não sabe, é a Associação das Equipes. Das equipes, tá? Falei assim, não quero ir lá como dono de equipe. Não, o dia que eu parar de correr, eu vou querer ir lá como dono de equipe. Hoje eu sou piloto. Eu estou fazendo um passo importante, mas eu sou piloto. Eu quero me manter como piloto. E por isso, senti fundamental fazer um pouco diferente do que o Átila fez. Então, eu senti fundamental em não montar a minha equipe, em contratar uma equipe existente, poder continuar cobrando dela como piloto. Então, e aí ele perguntou, mas que nome? Eu falei, cara, se quiser continuar chamando Chiarelli, para mim não tem o menor problema, nenhum ego com isso. As pessoas estão curiosas para saber o que eu vou fazer, mas eu não preciso estampar isso na camiseta nem na parede. Pode ser que ele ache que comercialmente funcione melhor, juntar o nome dos dois ou fazer alguma coisa, e eu acho que sim. Mas não tenho nenhum... Assim Por mim, eu botaria o nome do patrocinador como nome da equipe. Sinceramente, eu botaria o nome do patrocinador. Assim como então, as cenas dos próximos capítulos ficam para o novo nome, ou novo, antigo, pode ser, do seu companheiro de equipe. Mas o companheiro de equipe eu realmente não defini. Isso não estou escondendo de vocês. Não, mas a gente acredita. Não tem problema. Não defini. E o nome da nova equipe. Adoraria, aliás, um desses nomes que eu falei, se quiser vir amanhã assinar um contrato e já definir, a gente está à disposição. A gente faz na descrição do vídeo, vai estar ali a atualização. Mas não tá definido. Não tá definido. Mas eu quero agradecer demais. Assim, a gente até combinou, vai ser um papo de 15 20 minutos. Não, mas, demorou cara, uma hora. Em casa eu aprendi que... O papo pouco não existe. Ou você senta para falar direito ou você não ficou fala. Ficou muito legal. Não, ficou fantástico. Eu quero agradecer demais o seu tempo aqui. A gente está no meio de um fim de semana agitado para você, que também, além da pista, está vendo essas questões que são importantíssimas e conseguiu dar um pulo aqui. Nem almoçou, né? Estava falando. Não almocei. Eu não almocei. Eu comi meio hambúrguer. Mas eu quero agradecer demais. Sem batatinhas. Estão me devendo as batatinhas. Minha esposa me roubou as batatinhas. Ela falou, não, você não vai comer batata antes de entrar no carro para correr. Entendeu? Mas muito obrigado mesmo pela história, pelas histórias, né? Excelente. Elucidou, olha só. Deu uma novidade, elucidou como é a situação atual do nosso automobilismo. Falou do passado com Ayrton Senna. E da sua própria história, que eu acho que também é bem rica. E se a gente entrasse em Fórmula 1, ia mais 2 horas. Vamos deixar para a próxima. É que a galera aqui não quer saber de futebol, mas a gente fala um pouquinho de esporte como um todo. Mas é um prazer. Assim, eu gosto tanto que, cara, é um prazer falar de corrida. E todo mundo fala, mas por que então você não monta um podcast? Eu falei assim, porque eu moro no Rio. Essa é outra paixão que eu tenho. Eu moro no Rio. Não vai largar nem a pau. Cara, e todas as figuras do esporte, do motorsport, elas no Rio só sobrou eu, o Duda Pamplona e o Walter Salles. Somos os 3 malucos que sobraram lá. Não tem. E aí, não tem como levar convidado, eu vou ficar eu falando sozinho para a câmera. Aí eu abro a live do Instagram, entendeu? Então não funciona muito, mas falar sobre corrida é uma paixão, porque eu gosto disso. Então não é algo que eu precise estudar, trabalhar, pensar, é sentar e sair falando. Você me chamou, eu não sabia que a gente ia falar, é sair falando. Então eu gosto inclusive do formato, tenho paciência, assisto. Então, às vezes, quando eu estou em casa fazendo alguma coisa, boto um podcast, acompanho vocês, vários outros. Um cara que fala muito bem é o Rodolfo Santos. Eu falo, cara, você tem que fazer um negócio mais longo, porque você faz tudo em pílula pequenininho. Fala bem demais também. Então, tem vários caras que eu gosto do meio. E não sei se é fonte de informação, mas é fonte de entretenimento para mim. Sim. Porque, como eu falei, o cara que é tão viciado, ele acaba buscando a informação mais rápido, né? Ele vai lá e... Então, assim, o site é fonte de informação, mas você acaba fuçando, fonte internacional, você acaba vendo, você acaba fuçando, mas é um baita fonte de entretenimento, de ver quem gosta. Quando os convidados são caras que gostam de motorsport, que gostam de corrida e sabem o que estão falando, é muito prazeroso de assistir. Então, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer foi com certeza nosso, meu, do Carlos, e com certeza de você que assistiu até aqui, muito bacana mesmo. Chuva de likes, hein, galera? Por favor, solta o dedo no like aí. Obedeça a Cacá Bueno, faz favor. E se quiser, bota aqui embaixo, dá uma moral, editor. Solta aqui, bota minhas redes sociais aqui, a galera pode seguir lá também, Cacá Bueno Racing. Eu não tenho TikTok, eu não tenho Twitter ou X agora, só que ele é pra polêmica, mas o Instagram a gente sem dancinha, por enquanto. Sem de... Nada de dancinha. Tá legal. Valeu. Então os editores estão aqui observando, então quem for colocar a mão na massa, faz favor. E solta o dedo no like. Solta o dedo no like, como fez o Cacá. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado, Carlos Costa. Obrigado a você. Fique com a gente, faça o que o Cacá falou e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.